Fala galera, beleza? Professor Fredão aqui do Mente Matemática e hoje a gente vai resolver a questão 149 do caderno cinza do Enem 2020 impresso. É uma questão que não é muito fácil, não é muito difícil, uma questão que está ali no meio termo aí, intermediária. Você tem que tomar muito cuidado com as informações, tá? E analisar todas as informações que foram dadas, perceber que a figura que foi dada para vocês não está em escala, tá? Ele cita isso inclusive no texto. Isso poderia acabar causando uma certa confusão, mas é dito que essa imagem não está em escala. E é uma questão legal para a gente treinar também o cálculo de porcentagens, né? Sendo que porcentagem, acho que vocês, quem já fez algumas provas antigas do Enem já deve ter percebido isso, vai aparecer aí, sei lá, em cerca de 10 itens, né, da prova do Enem da matemática, beleza? Então é algo que vocês têm que dominar bem, né? Porque é um conceito relativamente simples e que vai aparecer com uma certa frequência lá na prova, beleza? Então essa é uma boa questão para a gente treinar esse cálculo de porcentagens. Então vamos lá para a resolução da questão 149. A prefeitura aprovará apenas a planta da casa. Então, vamos lá. A lei municipal para a edificação de casas em lotes de uma cidade determina que sejam obedecidos os seguintes critérios: afastamento mínimo de 4 metros da rua, afastamento mínimo de 1 metro da divisa com outro lote e área total construída da casa entre 40% e 50% da área total do lote. Tá? Aqui eu já escreveria isso aqui, ó. Entre 40% e 50% é um intervalo aberto, porque isso aqui gerou um problema grande numa questão lá de 2019, uma vez que a palavra entre na matemática não inclui os extremos, tá? Então, o 40% e o 50% não estão inclusos. Não vai gerar um problema nessa questão, tá? Mas eu já vou chamar a atenção para isso aqui. Um construtor submeteu para aprovação na prefeitura dessa cidade uma planta com propostas para a construção de casas em seus 5 lotes. Cada lote tem área medindo 200 metros quadrados. Então, cada lote tem área medindo 200 metros quadrados. A imagem apresenta um esquema sem escala, no qual estão representados os lotes, as ruas e os afastamentos considerados nos projetos entre as casas e as divisas dos lotes. As medidas indicadas no esquema estão expressas em metro. Então, aqui está o desenho da casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, dos lotes, da rua. E notem que todas elas têm dimensões 20 por 10, 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 totalizando aqueles 200 metros quadrados. E a prefeitura aprovará apenas a planta da casa. Bom, essa aprovação está sujeita a serem satisfeitos esses critérios. Então, vamos ver se a gente já consegue eliminar alguma casa que não satisfaça algum desses critérios. Afastamento mínimo de 4 metros da rua. Então, a casa 1 está a 4 metros da rua, 4 metros da rua. Beleza. A casa 2 está a 4 metros da rua, então, tranquilo. Casa 3, 4 metros e 4 metros, tranquilo. A casa 4 está a 2 metros, lembrando que essa figura não está em escala. Então, por isso que esse 2 aqui não pode. Beleza? Isso aqui significa 2 metros da rua. Então, isso daqui está ferindo aquele primeiro critério, logo, a casa 4 já não tem como ser aprovada. Beleza? Já vou cortar ela aqui. E a casa 5 está a 4 metros da rua, então nenhum problema. Afastamento mínimo de 1 metro da divisa com outro lote. Então, aqui 1 metro para o outro lote, 2 metros. Bom, essa aqui já foi anulada, então não precisa analisar. 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, enfim. Então, esse critério não vai eliminar ninguém. Beleza? Então, a gente vai ter que focar nesse último critério aqui, que a área total construída da casa tem que estar entre 40% e 50% da área total do lote. Só que vejam, a área total do lote, de cada um deles, tá? A área total do lote é de 200 metros quadrados, beleza? De cada um deles. Então, 40% de 200, tá? E aqui é bem tranquilo de fazer essa conta, né? Não preciso nem pensar muito em cálculo mental e tal, porque 40% é 40 sobre 100, então 200 sobre 100 vai dar 2, basta duplicar esse número. Então, 40% de 200 é 80 metros quadrados e 50% de 200 é igual a 100 metros quadrados. Ou seja, a área total construída de cada uma dessas casas tem que ser um número que está no intervalo entre 80 metros quadrados e 100 metros quadrados, beleza? Sem considerar esses dois extremos, tá?
Então vamos lá, vamos analisar cada uma das casas que sobrou, né? Já que a casa 4 já foi eliminada. Tá? Então, casa 1, vou colocar aqui logo, casa 1, casa 2, depois a casa 3 e a casa 5. Beleza? Então, casa 1, 2, 3 e 5. Então, vamos lá. Essa área total construída, tá? Eu vou chamar aqui de área total 1, vai ser igual a... Então, na casa 1, se você tem dimensões aqui 10 metros e você tem um afastamento de 4 metros e 1 metro, então esse comprimento aqui dela vai ser 10 menos 5, o que vai dar... Vou deixar claro aqui só para a casa 1, tá? Depois a gente vai fazer um pouco mais direto. Então, na casa 1, você teria 10 menos 4 menos 1, multiplicado por essa dimensão, que seria 20 menos 4 menos 1. Beleza? Ou seja, você teria aqui uma área que vai ser igual a 10 menos 4 menos 1 é 5, multiplicado por 20 menos 4 menos 1, que é 15. Isso aqui vai totalizar 75 metros quadrados. Beleza? Veja que esse número está fora desse intervalo, então a 1 não será aprovada pela prefeitura. Beleza? Já a área da casa 2, a área total construída, e agora fazendo um pouco mais direto, vai ser igual a... Tirei 1 e tirei 4 do 20, então ficou 15. Multiplicado, tirei 1 e tirei 1 do 10, então ficou 8. 8 vezes 15 é 80 mais 40, que é 120 metros quadrados. Extrapolou as dimensões que poderia ter, também não vai ser aprovado. A área construída da casa 3, 20 menos 4 menos 4. Aqui é 8, então 20 menos 8, 12. 10 menos 4 menos 1 é 10 menos 5, que é 5. 5 vezes 12, 60 metros quadrados. Também não vai ser aprovada. E aí, a gente chega da casa 5, né? Porque a 4 foi já cancelada lá no início. E aí, na casa 5, você vai ter 20 menos 1 menos 1. Isso vai dar 18. E aqui vai ser 10 menos 4 menos 1, o que é 5. E 5 vezes 18 é 50 mais 40, o que vai dar 90 metros quadrados. E essa é a única que se encontra nesse intervalo, de 80 até 100 metros quadrados. Logo, essa vai ser a única planta que vai ser aprovada pela prefeitura, porque é a única que satisfaz todas aquelas condições, todos aqueles critérios. Logo, a alternativa correta aqui é a letra E. Beleza? Apenas a planta da casa de número 5.